Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, esse é nosso segunda apresentação durante o curso Sistema Agroflorestão, aqui do Movimento Arte Escola na Floresta, que a gente está aqui no Centro de Treinamento Agroflorestão do MUSA, que eu venho conhecer a Catel, que é nossa palestrante hoje, aqui também em contexto do corredor ecológico, que ela já veio com os estudos antes da UEA, mas ela já vai se apresentar, né? E falar um pouquinho sobre as experiências agroflorestais. Por favor. Ok, gente. Então, boa noite. Boa noite. É uma satisfação tá contribuindo, né, com assim, essas atividades, né, propostas pela Nora, pelo Emerson, todo esse movimento, né? E aí eu estou contribuindo justamente nisso, né? Assim, porque eu tive a oportunidade de conhecer e eu aprendi muito também, né? Então, é uma coisa que eu acredito nessa questão da gente compartilhar as experiências, né? E tem um ótimo... Tudo certinho? Tudo certinho. Ele só queria Tá. o link para mandar para uma outra pessoa rapidinho, eu mandei, mas tá tudo certo. Tudo bem. Desculpa. Tá bom, tranquilo. Então é isso, tá? Eu tô colaborando porque conheço, assim, claro, assim, né? Só fui algumas vezes, né? Quem conhece mesmo é a Nora e o Emerson, né? Que estão aí todos os dias e estão construindo, né? Todo esse local e, enfim, todas essas experiências. Mas, então, ela me convidou, né? E eu aceitei, né? Contribuir também. Eu aprendi com ela e buscar contribuir algum aspecto, né? Então, assim, meu nome é Kateli Hug, né? Eu sou francesa, eu sou engenheira agrônoma e assim, eu sempre trabalhei na questão da agroecologia, né? Assim, quando me formei em agronomia, eu já, assim, algumas perguntas me vieram, assim, me incomodei com algumas coisas, e aí já fui logo para a área da ecologia, né? Aí, então, eu sempre trabalhei com esse direcionamento, né? Então, assim, eu trabalhei na Embrapa, né, no INPA, no meu doutorado com sistemas agroflorestais, e atualmente estou como professora na UEA, no curso de Ciências Biológicas, né? E trabalho nessa área de botânica aplicada, essa área de ecologia também, né? E de conservação mesmo. Então, e essa questão com os agricultores, com os sistemas agroflorestais, eu sempre mantenho, né, assim, esse contato, assim, eu procuro assim manter com os colegas, né, os colegas pesquisadores, a gente assim fazer visita em campo, sempre manter essa ligação, embora a gente tá mais na sala de aula e tudo, mas é uma coisa assim que eu acho fundamental para mim, né? Essa realidade, assim, sabe? Então é isso. Então o que eu preparei para vocês, porque, né, eu me perguntei o que eu posso fazer. Aí eu cheguei à conclusão de compartilhar com você, né, assim, um pequeno livro, né, que nós construímos com alguns colegas, e assim ele tem uma linguagem assim relativamente simples, e assim eu acredito que pode servir de base, né, para outros diálogos, enfim. Mas eu assim, sem perder de vista que assim, a experiência em campo, a pergunta em campo, a dúvida, o erro, tudo isso é tão importante quanto um livro, né? Quanto um manual, porque a gente aprende muito, né? Mas, então, é isso que eu preparei, tá? Se assim, faltar alguma coisa assim, né? Vocês me compreendam, tá bom? E aí, na próxima, faço melhor, tá bom? Busco realmente construir uma coisa assim que para atender, para contribuir, eu também participar pessoalmente é uma coisa boa, né? Na medida do possível. Tá bom? Então eu vou compartilhar aqui o livro para mostrar para vocês.
e contar um pouquinho, então, do que é né, assim, um trabalho que foi feito, né, de sintetizar e comunicar também, né, assim, eu diria que o público né, desse trabalho, né, que a gente fez, eu diria que seria assim, para estudantes, ou seja, todos nós, né? Sempre somos estudantes, né? Estudantes, técnicos, né? Técnicos, porque técnico agrícola, né? É uma coisa assim, ele tem uma são muitos assuntos, então em diferentes momentos a gente precisa ter uma síntese, né? Peraí, por onde que eu vou começar? Então, então os técnicos agrícolas, né? E os agricultores, né? Que também sempre busca, é, enfim, enriquecer, compartilhar e tudo mais. Então, essa série, né, do ABC da Agricultura Familiar da Embrapa, ela é voltada para esse público, que eu estou falando aqui para vocês, né? A linguagem, né, que ela utiliza e tudo mais. E assim, todo é disponível em PDF, né, no site da Embrapa, então é uma coisa boa também, que eu acho que muda muito, né? A gente ter acesso, né? Porque achar que a gente vai se deslocar, às vezes, não é tão simples assim, né? Tá bom? Vou compartilhar, então, a minha tela aqui, rapidinho. Aqui. Aqui. Vocês estão vendo aqui o compartilhamento da tela? Perfeitamente. Então, pronto. Então, então venho apresentar aqui, né, essa pequena síntese, né? Sistemas agroflorestais para a agricultura familiar da Amazônia. Embora tenha muitas referências, né? Não somente na primeira Amazônia grande, né? A gente sabe todo o contexto socioambiental, né? Então, assim, existe sim muitas referências, mas né, a gente está propondo, embora tenha muitas referências, assim, voltado para o próprio ensino mesmo, existe em determinado momento algumas dificuldades do professores assim sintetizar e passar realmente, né, para os técnicos alguma coisa, né, assim, é, vamos dizer assim, sintética, né, voltado para os sistemas agroflorestais. Então, esse foi o objetivo, né, assim, essa a segunda edição da Embrapa, que foi reeditada em 2016, né? Gente, os autores, muito importante, assim, os demais autores são da Embrapa, né? Tem o primeiro autor, o doutor Silas, né? Eu acho que, acredito que alguns de vocês devem conhecer, a doutora Elisa Vandelli, a doutora Lucine, que já está aposentada da Embrapa, o José Nestor, que infelizmente nos deixou, né, devido à Covid, daquilo que foi em 2020, se não me engano, e eu colaborando, assim, porque eu tive essa oportunidade de colaborar com eles em vários projetos, então aí também eu colaborei também nessa síntese. Né? Tem outros, aqui no Amazonas também tem outras pessoas que trabalham com SAP, eu gostaria de citar a professora a doutora Sônia Faia, do INPA, né? Que ela tem uma experiência muito, muito grande. Né? Então, assim, é importante, né, também conhecer as pessoas que têm mais atuação assim, direta, né, vamos, enquanto pesquisador aqui na Amazônia. Né? Então, assim, o conteúdo, né, baseado assim, numa introdução, brevemente os tipos de safra, algumas características assim que, quando a gente olha para o safra, a gente tem que ter em mente, né? Algumas orientações também para a implementação, e ele está num passo a passo, mas assim, mais como proposta de reflexão, não é como assim uma receita de bolo, né? É como uma proposta mesmo para discussão.
tá? Então, esse aqui é o nosso, como é organizado, né? E, assim, os sistemas agroflorestais, né? Primeiro que eles trazem assim, dentro de si um componente um pouco mais complexo devido à introdução de árvores, né, no sistema de produção agrícola. Né? A gente sabe que muitos sistemas de produção agrícola retiraram, né, as árvores do seu sistema. Né? Então, os sistemas agroflorestais eles trazem. Pode ser num sistema de produção agrícola, e também pode ser a questão da a introdução de árvores também em pastagem ou para, enfim, criação de animais de pequeno porte, de médio porte, enfim. Né? Também isso faz parte, né, dos sistemas agroflorestais. Então, esse componente, né, importante das árvores no sistema. E, assim, às vezes a gente tem que, vamos dizer assim, reaprender, né? Para realmente consolidar. Às vezes até a gente tem que mostrar, vamos dizer assim, para A mais B, né? Que não está competindo, né? Que não está assim, prejudicando, enfim. Então, é toda uma construção que é necessária ser feita quando se trabalha de pesquisa com sistemas agroflorestais, né? Os tipos de SAF, isso aqui eu recortei as imagens que são trazidas na cartilha, né? Mas assim, ele traz assim, principalmente três tipos de SAF, né? E aí tem o seu nome, né? Assim, que aí a gente já direciona, porque SAF seria um nome único para, enfim, muitos sistemas, né? Então, assim, só para a gente poder compreender assim, o contexto, né, do SAF, então, a gente tem esses tipos, né? Existem mais tipos também, mas, assim, a gente tem o sistema silvopastoril, onde tem um componente animal, o sistema agroflorestal, né, que tem o componente das plantas frutíferas, as plantas anuais, enfim. E a gente tem o quintal agroflorestal, interessante que, enfim, esse quintal agroflorestal, ele, assim, ele é bem diverso, né? E aí ele tem tanto esse componente animal, vegetal, e enfim, ele tem toda ele tem uma característica assim, muito, muito ligada à cultura, né, das pessoas, né? Estou falando assim, a aspecto socio, socioambiental, né, das pessoas, em relação ao quintal, né? Como que organiza seu quintal, quais são as espécies é, que que a gente pode encontrar, sendo que os quintais agroflorestais, né, foram estudados, assim, muitos foram estudados assim, na Várzea, né, Cariro da Várzea, foram estudados, em vários municípios, né, assim, muito importante esses quintais agroflorestais, também em áreas indígenas, né, enfim, em comunidades agrícolas, né, em geral, e realmente é, assim, uma grande diversidade, tá? O objetivo dessa cartilha ele vai se focar no sistema agro-silvicultural, tá bom? Então, a gente fazer um recorte aqui para esse sistema, né? Sendo que, né, como eu estava explicando, os quintal, né, eles são construídos, né, pelas pessoas, no aspecto, vamos dizer assim, passa de pai para filho, né, de geração para geração e tudo mais. O sistema agro-silvicultural, muitas vezes, ele pode ter uma dimensão assim, mais comercial, mais assim, de construção mesmo, junto com o técnico, né? Como uma proposta agrícola. Né? Então, é desse tipo que essa cartilha se propõe a falar, tá? Só um instante aqui. Então, aqui são os detalhes, né, dos sistemas, essa agro-silvicultural e os quintais agroflorestais.
Bem, as características gerais de um SAF, né, além dessa questão da introdução das árvores, assim, a gente se perguntar, né, olhando para ele, né, quais são as espécies, né? Quais são as espécies, o que ele traz de diferentes, né? Qual é a riqueza das espécies, né? Então, assim, tem as espécies, tem as diversas funções dessas espécies também. Então, assim, quanto mais, vamos dizer assim, um sistema agroflorestal, ele, vamos dizer assim, só tem duas espécies, né? Só tem duas espécies, tem café e seringueira, um exemplo, né? Então, a gente olha para eles, olha, aí a gente pode ver, será que a riqueza de espécies também ela pode se dar ao longo do tempo, né? Então, assim, a gente tem que olhar para ele e se perguntar, tá, essas espécies, qual é o papel dessas espécies, e também a gente tem que olhar um pouco, não somente, vamos dizer assim, aquela quadra, né? Assim, aquele limite, né? A gente pode ver ao longo do tempo, né? Assim, perguntando mesmo, né? E eu sei que o Emerson e a Nora também, né? Assim, conta, né? Todo o sistema agroflorestal ele tem a sua dinâmica no tempo. Então a gente observa para ele em um determinado momento. Pode ser que antes tenha tido mais espécies, não é isso? Né? E, enfim, que na sequência também ele possa ter mais espécies. Também um outro olhar sobre a questão da riqueza de espécies é a gente entender também a dinâmica, muitas vezes, assim, no contexto, ah, no contexto ambiental no qual ele está inserido. Vamos dizer assim, nós não podemos muitas vezes isolar, né, um sistema agroflorestal, aí eu vou trabalhar com essa quadra aqui, né? Mas assim, a gente tem uma diversidade também da capoeira em volta, né? Então, a gente, do próprio sistema e da própria área, né, que a gente compreende, né, que tem sua importância também, que tem as suas interações. Então, questão da riqueza da espécie, não só dele, mas no tempo e no espaço. A gente tem também essa questão do solo, fundamental, o sistema agroflorestal, uma das características dele também é essa questão do solo sempre coberto, e aí, quando a gente fala assim, coberto e adubado, né? Coberto com matéria orgânica, né? E essa matéria orgânica permitindo que possa ocorrer realmente esse ciclo dos nutrientes, né? E aí, consequentemente, ter essa adubação orgânica. Então, é, são alguns componentes, né? Quando a gente olha para um SAF, a gente fala tudo isso. Eu tenho certeza que durante a tarde, durante os dias que vocês trabalharam, é, tudo isso foi discutido. Não tem como não falar disso. Seja de uma escala enfim, uma escala assim, vamos dizer, experimental, seja uma escala produtiva, enfim. Então, mas é, são, são pontos próprios, né? Que são, eu diria que quando se trata de safra, eles têm um destaque a mais. Não significa que no plantio de monocultura de açaí, por exemplo, não se fala de secagem, não se fala de agricultura orgânica, não estou dizendo isso, né? Mas no SAF tem um destaque a mais, eu diria assim, para a compreensão de que é assim, qual a função de cada um. Eu diria né, dessa maneira, tá bom? Então, só que uma questão que é. E aí são alguns exemplos né, que são trazidos no próprio livro, né? Ele coloca aqui o solo coberto com folhas e galhos, né? Que se transforma em adubo orgânico. A questão das folhas, né? Se a gente tem várias qualidades de folhas, né? Então, assim, tem folhas mais demora, né? Para se decompor, né? Folha. Nós temos a questão, são duas questões principais, né? Assim, das folhas. É a quantidade
e a qualidade, né? E também, eu diria que, além disso, tá? Que é assim, por exemplo, a castanheira, o cupuaçu perde as folhas naturalmente. Inclusive, por exemplo, o cupuaçu, né, ele é muito interessante, né, como ele tem as suas raízes superficiais, que realmente a gente pode ver. Ele aproveita muito, né, essa questão dos nutrientes, né, que fica na superfície, né, na serapilheira. Então, eu diria que, além dessa questão né, da queda das árvores, né, que perdem suas folhas, mas a gente tem, além disso, a gente tem a poda, né, que é a poda que pode ser realizada, que, né, determinadas espécies, né, tem vários contextos, né, da poda. Eu acho que é uma aula assim, muito interessante, que tem muitas experiências sobre a poda, tanto das próprias leguminosas, né, que são umas plantas que estão muitas vezes introduzidas para a questão da adubação, mas também fora também de outras espécies em um determinado momento do seu ciclo de vida, né? Então, conclusão disso, o solo realmente a gente tem essa questão. É, em muitos sistemas, assim, é, vamos dizer assim, que a gente pode observar, né, nos plantios mais tradicionais, né, às vezes não é muito bem visto, né, esse solo coberto, parece que está tudo bagunçado, né, mas assim, depois que a gente faz um estudo realmente mais ecológico, né, a gente percebe que essa cobertura do solo é fundamental. Então, é uma coisa que é sempre observado, né, quando a gente olha no SAF. Então, aqui a riqueza, né, a riqueza de espécies, assim, como eu estava falando, né, assim, vamos dizer assim, esse consorciamento, né, esse consórcio de espécies, né, espécies de interesse, né, interesse agrícola, né, frutíferas, enfim, espécies madeireiras, né, então, conseguir realmente trabalhar com várias espécies. Além disso, a gente tem, às vezes a gente pode ter assim, algumas espécies na borda, como eu estava falando, né? A espécie da capoeira, que pode ser utilizada, tá? Então, esse componente da riqueza. O solo coberto, né, se mostrando assim, essa importância, né, da matéria orgânica, né? Porque a questão da matéria orgânica, né, ela, ela tem várias funções, né? Acredito que, com certeza, vocês viram isso, né? Assim, uma coisa assim fascinante, né? Porque dá para perceber realmente a vida do solo, né? Dá para perceber a umidade, dá para, né? Assim, uma coisa que né, traz a vida, né? Em suas diferentes, múltiplas dimensões. Também a gente tem a questão quando a gente fala de adubação, ciclagem, nutriente, né? Não é isso? Tem um componente também que é muito interessante, enfim, a maioria das plantas, né, elas têm uma associação, né, com outros seres vivos, né, que a gente chama de simbiose. Acredito que todo mundo deve conhecer, né? Então, assim, essa simbiose pode ser com bactérias, pode ser com fungo, né, que a gente chama de micorrizas. Então, assim, a matéria orgânica, ela trabalha muito também essa manutenção dessa biota para que possa ocorrer a ciclagem de nutrientes, inclusive em simbiose, né? Com essa simbiose, esses rizóbios, essas micorrizas. Então, enfim, é um componente que, em determinado momento, foi negligenciado, sabe? Porque o experimento agronômico, ele trabalha as doses e tal, né? De adubo, né? O nitrogênio, o fósforo, o potássio e tal. E não necessariamente assim, trabalhava muito essa questão da ciclagem dos nutrientes, né? Contando com essa
esse mutualismo, né? Essa simbiose que tem com os outros organismos, né? E assim, então, depois de mostrar então todo esse bem embasamento, né, dar algumas orientações, enfim, pode ser para a implementação, né? Implantação. Pode ser em áreas já desmatadas, né? Implantar novos safras, pode ser, porque a ideia também é evitar, né? Assim, desmatar novas áreas, então é uma coisa interessante. Agora, essas áreas já desmatadas, né, muitas vezes são capoeiras, né? E aí, na hora de fazer, né, dessa implementação, né, eu sei que no CTA é uma coisa que é muito trabalhada, né, essa área da implantação, né, assim, sem queima, né? Então, essa, esse trabalho, né, intenso, que é a implementação de um SAF em uma área sem queimar, né? E assim, as escolhas das espécies, na verdade, essas escolhas, nossa, ela é uma coisa assim muito dinâmica, né? Assim, porque ela vai depender do que a gente tem disponível, o que a gente tem afinidade, né? Vamos dizer assim, no caso dos agricultores, né? O que eu tenho afinidade de cultivar, de plantar, né? Realmente, o que tem experiência, vamos dizer assim. Então, assim, essa escolha das espécies, ela é muito, muito dinâmica, né? Assim, o que as pessoas, o que tem uma saída boa, o que tem um valor bom, né? Então, assim, é toda uma construção, né? Toda uma construção. Aqui na cartilha ele traz assim, ele traz a discussão para a gente pensar sobre o período de produção, né? Nós temos espécies que produzem o ano todo, nós temos espécies que produzem mais na época chuvosa, nós temos espécies que produzem mais na época mais seca. Então, é mais assim para a ideia ter alguma produção no ano inteiro. Ah, assim, a gente o ideal é um pouco teórico, né? Essa questão, mas é, eu acredito que, né, assim, a gente discutindo com os agricultores, se torna uma coisa real, realmente, né? No caso, para eles, né? Então, assim, a escolha realmente, assim, claro que não dá para colocar, tem que fazer as escolhas, tem que ter né, muitas vezes, assim, o que a gente chama, né, assim, o carro-chefe, né? Muitas vezes, assim, uma coisa que a gente trabalha assim, com uma segurança, assim, um zelo assim, maior. Outras, muitas vezes, pode ser colocada assim, mais como adicional. Também tem isso. Tá bom? Então, isso aqui são coisas que a gente observa também, tá? E aí, o passo a passo, né, assim, que foi trazido, mas assim, mais como um relato de experiência, né? Como que já assim, várias pessoas conseguiram implantar, né? E, enfim, qual foi a linha de raciocínio, qual foi assim, algum cuidado. Também esse passo a passo, ele traz algumas informações também sobre espaçamento, ele traz algumas informações sobre uma estimativa, né, de produção, logicamente, muito aproximado, porque vai depender muito do solo, vai depender do manejo, isso vai depender de muita coisa, né? Mas traz, porque a gente tem que ter um ponto de partida, né? Para, vamos supor, né? Fazer um investimento, a gente sabe que não é um investimento, a gente sabe disso. Então, trazendo, né, assim, essa dinâmica do primeiro momento, né, que foca realmente na questão das espécies de cultivo anual, né? Aqui ele colocou arroz, mas assim, aqui eu raramente vi o arroz. Não sei se alguns de vocês viram, mas foi mesmo mais a macaxeira, né? A macaxeira, assim, ela tá praticamente em quase todo os primeiros momentos de todos os sistemas agroflorestal aqui na região amazônica, a mandioca
e a macaxeira não deixa de estar presente, porque ela tem, enfim, primeiramente, a experiência do cultivo, né, das pessoas na região, tem a questão da comercialização, que é praticamente garantido, tem a questão da é, vamos dizer assim, da segurança alimentar, né, das pessoas, né, esse plantio, então realmente a gente observa isso, mas já pode ser, então, consorciado, né, com algumas espécies florestais, né, que nós temos né, é, umas linhas, né, a gente pode ter a castanheira, o mogno, elas precisam, assim, essas espécies florestais, assim, uma das coisas, para a gente entender no sistema agroflorestal, a gente tem que ter um, assim, entender um pouco do ciclo de vida das árvores, né? Assim, quanto tempo essa árvore pode viver, qual altura ele pode alcançar, qual distância mínima tem que ter entre uma árvore e outra. Então, isso, por exemplo, no caso do castanheiro, do mogno, né? Então, a gente tem essa questão do distanciamento bem maior, né? Então, isso já é considerado, né, assim, no sistema agroflorestal, não adianta. Porque se colocar muito próximo, não adianta, vai ter que cortar, mas não vai ter espaço para ela se desenvolver, né, corretamente, né? Então, a gente tem, esse aí seria o primeiro ano, a macaxeira lá, a mandioca, muitas vezes, ela permanece, né, até, eu diria que o agricultor realmente perceber que, enfim, fechou, né, mais a copa e, enfim, o desenvolvimento da macaxeira não é tão satisfatório. Mas, então, no segundo momento, pode entrar assim, outras espécies, como muito importante também, como a banana, né? O mamão, né? São uma espécie de ciclo intermediário, né? Que, assim, 1 ano, né? Assim, já dá o retorno, 1 ano, pode durar 1 ano, 2 anos. Então, tem essa introdução. E aí as espécies florestais continuam crescendo, né? Ela se beneficia dessa sombra, né? Dessa sombra inicial que a macaxeira dá, enfim, que depois essas outras frutíferas vão também proporcionar para elas. Também uma maneira, a grande diferencial, assim, para espécies florestais, né, assim, realmente assim, essa questão de acompanhar o desenvolvimento, né, porque o agricultor vai na área e acompanha o desenvolvimento da muda, né, em relação a uma espécie florestal. Também a espécie florestal acaba se beneficiando todo esse ciclo de matéria orgânica, enquanto que dificilmente uma pessoa vai plantar espécies florestais e adubar, né? É uma coisa assim, um pouco mais difícil de ocorrer. E então outro componente também que é trazido, né, também né, como contribuição à época, né, para implementar essas espécies, para fazer muda, tudo mais, então é uma coisa que é trazida. Então, essa seria a etapa intermediária. E essa aqui seria um sistema assim, um pouco mais, vamos dizer assim, maduro, né? Porque a gente percebe que, no mínimo, né, claramente, a gente tem dois estratos, né? A gente tem um extrato alto, né, que ele não é contínuo, né? E a gente tem um estrato intermediário com algumas espécies, com algumas fruteiras, né, como o cupuaçu. O guaraná, assim, no sistema agroflorestal, por exemplo, lá na área do Sapere e Maué, eles plantam guaraná em sistema agroflorestal. Só que eles têm assim, assim, uma área assim, aberta, e eles têm todo um trabalho de manejo, né, para manter essa abertura, porque o guaraná é uma espécie que requer bastante
bastante luminosidade, né? Se a gente comparar, né, também uma coisa que a gente tem que discutir, né? Qual a necessidade daquela... O cupuaçu não, o cupuaçu ele está na sombra, o cupuaçu, o cacau, o café, na sombra, né? Uma sombra assim, uma sombra, vamos dizer, intermediária, né? Então, ele dá tranquilamente. Mas aí, então, enfim, tem um manejo, né? Não é que seja todas elas que estejam ao mesmo tempo. Aí, nas laterais, que é colocado também assim, mas para dar um destaque, né? O ingá e a glicina, mas também nas laterais e também nas entrelinhas, né? E sempre replantando. Então, assim, essa questão no caso, assim, para quem não é da área de ciências agrárias, né? Assim, a glicina e o ingá, eles são espécies adubadoras, né? Eu acho que tem fotografia delas, assim, aqui na sequência. Então, elas são plantadas para ser podadas e para servir de adubo. E quem que a gente vai adubar? A gente vai adubar as fruteiras, correto? Essas que nós vamos adubar. Então, a gente vai trazer, né, esse manejo voltado para as fruteiras. Logicamente que as espécies florestais vão se beneficiar, mas elas têm como o ciclo de vida delas bem maior, então, assim, elas, elas vão aproveitar, assim, tranquilamente, com essas raízes, né? Mas não precisa adubar-se diretamente, né? Como a gente faz para o caso do cupuaçu, do guaraná, pimenta do reino e tudo mais. Então, aqui dá o destaque, né, do ingá e da glicina, que estão aqui é, dentro do sistema e nas laterais do sistema. Então, assim, e sempre podando e sempre replantando. Então, assim, porque a glicina, por exemplo, ela é plantada por estaca e ela cresce muito rápido. Assim, ela brota rápido, né? Eu acho que vocês já viram. E o ingá é por muda. Né? Então, assim, também formação das mudas de ingá bem rápido também, e ele pode ser reintroduzido no sistema. Então, aqui eu tenho umas fotos, né, mas vocês viram, sei que no CTA eu acho que tem 2 ou 3 espécies, né, Nora, no CTA, não é isso? Sim. Né? 2 ou 3 espécies. Então, uma coisa maravilhosa, não precisa ser essa, né? Pode ser outras. É importante, né? Desse manejo, né? Ela tem um ciclo de vida assim, que não é muito longo, né? Mas ela pode ser reintroduzida, ela pode ser podada, enfim, em vários momentos. E essa glicina, né? Essa glicina que é chamada de é, mãe do cacau, né? Assim, em outras regiões, porque ela realmente ela era muito importante para a nutrição do cacau. Então, a gente tem. Mas aqui na região, embora ela não, pelo menos eu não vi, né? Assim, ela não chega, ela é introduzida, tá? Enquanto que o ingá se for, não. O ingá, enfim, esse gênero ingá, né? Esse gênero